Às vezes, o sangue não é um laço, mas uma corrente que nos prende a pessoas que não nos conhecem de verdade. Em Minas Gerais, entre montanhas e o aroma de café que deveria simbolizar o aconchego do lar, uma celebração de Dia das Mães se transformou no palco de uma humilhação pública e imperdoável. Quando o respeito acaba e a porta é aberta para a sua saída, o silêncio se torna a arma mais poderosa. Eles achavam que estavam se livrando de um peso, mas não faziam ideia de que, ao me expulsarem, estavam cortando os cabos que sustentavam o próprio teto sobre suas cabeças. A vingança não precisou de gritos. Ela apenas esperou o amanhecer. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol de maio em Minas Gerais tem uma claridade quase cruel, daquelas que realçam cada partícula de poeira suspensa no ar e cada ruga de desgosto no rosto de quem nos deveria amar. Naquela manhã de domingo, o cheiro que vinha da cozinha era o de sempre. O aroma reconfortante de frango com quiabo e o feijão tropeiro que minha mãe, Dona Elza, insistia em preparar com o rigor de um ritual sagrado. Era Dia das Mães. Para a maioria, uma data de flores e abraços. Para mim, Murilo, era apenas mais um. Dia de equilibrar ovos em cima de uma corda bamba emocional que eu vinha esticando há anos, para manter aquela família unida e, acima de tudo, sustentada. Eu estava na cozinha, tentando ajudar com os pratos pesados de cerâmica. O ambiente estava barulhento. Minha irmã, Bianca, falava alto ao celular, ignorando solenemente qualquer esforço coletivo. Bianca sempre foi o troféu da casa. Mesmo aos 27 anos, agia como uma adolescente mimada que acreditava que o mundo lhe devia reverência por sua mera existência. Eu, 2 anos mais velho, era o alicerce mudo, aquele que pagava os boletos, que quitava as dívidas do cartão de crédito do meu pai e que garantia que o teto sobre nossas cabeças não fosse leiloado pelo banco. Mas ali, naquela cozinha apertada, eu era invisível, ou pior, um estorvo. Ao tentar passar pelo corredor estreito entre a mesa e o balcão, carregando uma jarra de suco de caju gelada, o inevitável aconteceu. O ombro de Bianca, que se movia freneticamente enquanto ela gesticulava em uma chamada de vídeo, colidiu com o meu. Foi um esbarrão leve, um nada, mas o celular dela escorregou e caiu sobre o tapete de crochê. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que o calor do fogão a lenha. Bianca não recolheu o aparelho. Ela se virou para mim com os olhos injetados, o rosto transformado por uma fúria desproporcional. Antes que eu pudesse pedir desculpas, senti o estalo. O som da mão dela encontrando meu rosto ecoou pelas paredes de azulejo antigo. Minha pele ardeu instantaneamente, um calor latejante que subiu da bochecha até a têmpora. O tapa foi forte, carregado de um desprezo acumulado que eu nunca consegui entender. "Você é cego ou só é burro?" ela gritou, a voz estridente cortando o pouco de harmonia que restava. "Olha o que você fez, seu idiota. Você não serve para nada além de atrapalhar a vida de quem realmente importa nesta casa." Fiquei estático. O suco na jarra ainda balançava. Olhei para minha mãe, esperando, talvez de forma ingênua, um átomo de justiça. Dona Elza parou de mexer a panela, limpou as mãos no avental e me encarou. Não havia carinho em seus olhos, apenas uma irritação fria, como se eu fosse um inseto que tivesse pousado no banquete festivo dela. "Murilo, eu não vou tolerar esse tipo de confusão no meu dia", disse ela, com uma voz cortante. "Sua irmã está nervosa. Ela trabalha muito. Peça desculpas a ela agora ou saia desta casa. Eu cansei do seu jeito sombrio estragando o clima da família. Peça perdão de joelhos se for preciso. Ou pegue suas coisas." Aquelas palavras foram piores que o tapa. Sua irmã trabalha muito. Bianca, mal, conseguia manter um emprego por 3 meses, enquanto eu passava 10 horas por dia em frente a planilhas de logística para garantir que o sustento de todos estivesse garantido. Olhei para o canto da sala. Meu pai, Getúlio, estava sentado na poltrona, observando tudo. Ele, o homem que eu resgatei do Serasa 3 vezes, o homem que tinha o carro na garagem graças ao meu bônus de Natal. Ele não disse uma palavra. Não houve um
Parem com... Isso aqui sou um. Ele não teve culpa. Getúlio simplesmente se levantou, caminhou até a porta da sala e a segurou aberta. O rangido das dobradiças soou como um veredito final. O olhar dele era vazio, uma indiferença que doía mais que o ódio de Bianca. Eu não dei um pio. Senti um nó na garganta, mas não era de choro. Era de uma percepção súbita e gélida. Eu estava pagando para ser humilhado. Eu era o caixa eletrônico deles, mas não era o filho, nem o irmão. Coloquei a jarra de suco sobre a mesa com uma calma que me surpreendeu. Caminhei até o meu quarto, sob o olhar vitorioso de Bianca e o desprezo de minha mãe, que já voltava a cantarolar uma música qualquer enquanto servia o frango. Em menos de 10 minutos, juntei o essencial em uma mochila. Meu notebook, alguns documentos e poucas mudas de roupa. O restante das coisas, os móveis que eu comprei, a TV de 60 polegadas, que Bianca usava para ver suas séries, o videogame caro que meu pai tanto gostava, ficariam lá, por enquanto. Ao passar pela sala para sair, Bianca riu, um som seco e debochado. Vai tarde, estorvo. Aproveita e leva sua energia negativa daqui. A gente não precisa de você para ser feliz. Passei pela porta que meu pai ainda segurava. Ao cruzar o umbral, parei por um segundo e olhei nos olhos dele. Ele desviou o olhar para o jardim. Eu desci os degraus da varanda e comecei a caminhar pela rua de paralelepípedos. O sol de maio continuava brilhando, mas eu sentia um frio cortante por dentro. Eles achavam que tinham me expulsado de casa, mas a verdade é que eu era a única viga que sustentava aquele teto podre. Caminhei até o ponto de ônibus, com o rosto ainda vermelho da marca dos dedos de Bianca. Enquanto esperava, peguei meu celular. Meus dedos tremiam levemente. Não de medo, mas de uma antecipação sombria. Eles queriam que eu saísse? Pois bem, eu sairia por completo. A casa estava no meu nome. O contrato de aluguel do pequeno galpão, onde meu pai tentava manter uma oficina de marcenaria falida, também estava no meu nome. As contas de luz, água e internet, débito automático na minha conta corrente. O carro que meu pai dirigia, eu era o titular do financiamento. Sentei-me no banco de madeira do ponto e abri o aplicativo do banco. Com alguns toques, cancelei todos os agendamentos de pagamento. Bloqueei os cartões adicionais que Bianca e minha mãe usavam para comprinhas essenciais no shopping da cidade vizinha. Por fim, enviei uma mensagem curta para o proprietário do galpão da oficina, avisando que eu não renovaria o contrato que vencia exatamente naquela segunda-feira. O silêncio do domingo seria a última paz que eles teriam. Eles me expulsaram pela manhã, sem saber que, ao amanhecer do dia seguinte, o mundo deles desabaria de uma forma que nenhum pedido de desculpas seria capaz de consertar. Eu sempre fui o filho que resolvia tudo. Agora, eles teriam que aprender a resolver a própria ruína. A noite de domingo em Minas Gerais costuma ser silenciosa, um prelúdio melancólico para a semana que se inicia, mas para mim, o silêncio era uma tempestade interna. Eu me hospedei em uma pequena pousada no centro da cidade, um lugar chamado Recanto das Hortênsias, que de recanto não tinha nada, apenas o cheiro de mofo e móveis de madeira que rangiam a cada passo. O quarto era pequeno, com uma lâmpada amarela que oscilava levemente, mas era o meu santuário. Pela primeira vez em 10 anos, eu não estava ouvindo as reclamações constantes de Bianca sobre o sinal do Wi-Fi ou as indiretas de Dona Elsa sobre como o meu sucesso profissional subiu a cabeça e me tornou um filho egoísta. Eu me sentei na beira da cama de solteiro e encarei minhas mãos. Elas ainda tremiam um pouco. Abri o notebook sobre o colo, a luz fria da tela iluminando o meu rosto cansado. O processo de desmonte começou de forma técnica, quase cirúrgica. Sabe, quando você é o provedor silencioso, você acaba criando uma teia complexa que sustenta a vida de todos. Eu era o arquiteto daquela zona de conforto e agora eu seria o demolidor. Primeiro, acessei o portal da companhia de energia e da empresa de saneamento. Como as contas estavam no meu CPF e vinculadas ao meu endereço eletrônico, foi simples solicitar o desligamento por mudança de domicílio. Tem certeza que deseja encerrar o serviço? Perguntava a caixa de diálogo na tela. Um sorriso amargo surgiu no meu rosto.
Cliquei em sim, sem hesitar. Em seguida, fiz o mesmo com o plano de internet de fibra óptica, o melhor da cidade, que eu pagava para que Bianca pudesse passar o dia postando fotos fúteis e fazendo vídeos de dancinhas enquanto eu me matava de trabalhar. Eu conseguia imaginar a cena na manhã seguinte. O café passando, o rádio ligado e, de repente, o silêncio da falta de conexão. Mas isso era apenas o começo. O golpe mais profundo viria através do patrimônio, a casa onde eles moravam, aquela construção de 2 pavimentos com varanda colonial e um jardim que eu mantinha impecável, não pertencia a Getúlio ou Elsa. No papel, diante da lei e de Deus, a casa era minha. Meus pais tinham o nome sujo há décadas por causa de empréstimos mal administrados e cartões estourados. Por isso, quando comprei o imóvel, fiz tudo no meu nome para protegê-los de penhoras. Que ironia! O teto que me expulsou. Que era juridicamente o meu teto. Liguei para o Dr. Arnaldo, um advogado amigo de longa data que conhecia bem o histórico da minha família. Murilo, a essa hora, aconteceu alguma coisa? A voz dele estava rouca de sono, carregada com o sotaque típico daqui. Arnaldo, desculpe a hora, mas eu cansei. Quero que você prepare uma notificação de desocupação para o imóvel da Rua das Acácias. Sim, a minha casa. Quero eles fora de lá. O mais rápido possível. Houve um silêncio do outro lado da linha. Arnaldo sabia das humilhações que eu passava, mas acho que ele nunca imaginou que eu chegaria ao limite. Tem certeza, meu amigo? É sua mãe, seu pai, a Bianca. Eles deixaram de ser minha família no momento em que meu pai segurou a porta para eu sair, depois que minha irmã me agrediu. Eles não me querem lá? Pois bem, eu também não os quero na minha propriedade. Desliguei o telefone e senti um peso imenso saindo das minhas costas, mas a tristeza ainda estava lá, como um resíduo amargo no fundo da xícara de café mineiro. Lembrei-me de quantas vezes deixei de comprar algo para mim, uma camisa nova, um relógio, uma viagem, para garantir que Bianca tivesse o celular de última geração ou para que meu pai pudesse reformar a oficina que ele mal usava. Eu era o porto seguro, mas eles me tratavam como se eu fosse o naufrágio. O sono não veio. Passei a madrugada revisando planilhas. Eu tinha o controle de tudo. O carro, um sedã prateado que meu pai exibia pela praça da cidade como se fosse fruto do seu próprio suor, estava com 3 parcelas de financiamento em atraso que eu planejava quitar com o bônus de maio. Não quitaria mais. Liguei para a financeira e informei o paradeiro do veículo para busca e apreensão. Se eles queriam independência, teriam que aprender a andar a pé pelas ladeiras de Minas. Às 6 da manhã de segunda-feira, o sol começou a despontar atrás das montanhas, pintando o céu de um laranja profundo. Era o início do fim para eles. Eu sabia que, àquela hora, Bianca estaria acordando, tateando o criado mudo em busca do celular para checar as redes sociais. Imaginei a confusão dela ao ver que o Wi-Fi não funcionava. Imaginei minha mãe tentando ligar o chuveiro e encontrando apenas um cano seco e o silêncio da falta de eletricidade. Meu celular começou a vibrar sobre a mesa de cabeceira por volta das 7h30. O nome na tela, Mãe, deixei vibrar até cair na caixa postal. Logo em seguida, uma ligação de Bianca. Depois Getúlio. Ignorei todas. Eu não queria gritos. Não queria desculpas esfarrapadas ou o choro manipulador de Dona Elsa, que sempre usava sua saúde frágil, para me dobrar. Saí da pousada e fui até uma padaria próxima. O cheiro de pão de queijo quentinho e café fresco impregnava o ar, um contraste bizarro com a guerra que eu havia acabado de declarar. Enquanto eu mastigava o pão de queijo, meu celular recebeu uma mensagem de texto de Bianca, escrita com aquela arrogância que lhe era peculiar, mas com um fundo de desespero. Murilo, que palhaçada é essa? A internet caiu e a luz também. Pai está tentando ligar para a companhia, mas dizem que o contrato foi encerrado a seu pedido. Liga para lá agora e resolve esse trem. Tenho uma reunião online em meia hora. Eu bebi um gole do café preto, sentindo o calor descer pela garganta. Digitei apenas uma frase de resposta. Ué, mas vocês não disseram que não precisavam de mim para serem felizes? Pois bem, comecem a ser felizes sem a minha luz e sem o meu dinheiro. A casa deve ser desocupada em 30 dias.
O oficial de justiça logo baterá aí com os detalhes. Bloqueei o número dela imediatamente. A sensação não era de prazer. Era de uma justiça fria e necessária. Eu havia sido o escravo emocional e financeiro deles por tempo demais. Eles achavam que o sangue lhes dava o direito de me pisar, mas esqueceram que era o meu suor que pagava o privilégio de eles terem um chão para pisar. De repente, um carro parou bruscamente em frente à padaria. Era o sedã prateado do meu pai. Ele desceu do carro com o rosto vermelho, o cabelo desgrenhado, parecendo 10 anos mais velho do que na manhã anterior. Ele me viu através da vidraça. O olhar de indiferença que ele teve ao segurar a porta para mim no domingo havia sumido, substituído por uma mistura de pânico e ódio. Ele entrou na padaria, os passos pesados fazendo as outras pessoas olharem. "O que você pensa que está fazendo, Murilo?" Ele rugiu, a voz embargada. "Sua mãe está em prantos em casa. Bianca perdeu um trabalho importante. Você enlouqueceu, só?" Eu continuei sentado, olhando para ele com uma calma que parecia irritá-lo ainda mais. "Eu não enlouqueci, pai. Eu apenas acordei. Ontem você segurou a porta para eu sair, lembra?" "Pois é, eu saí e levei tudo o que me pertence comigo, incluindo o conforto que vocês nunca te agradeceram." Getúlio permanecia parado no meio da padaria, as mãos calejadas tremendo levemente ao lado do corpo, enquanto os clientes habituais desviavam o olhar, fingindo um interesse súbito em seus próprios cafés. O silêncio que se seguiu à minha resposta foi preenchido apenas pelo som rítmico da máquina de café expresso e pelo burburinho abafado da rua. Eu olhava para aquele homem, que por tantos anos eu chamei de pai, e não conseguia mais enxergar a figura de autoridade que me assustava na infância. Eu via apenas um homem acuado, que preferiu o conforto da omissão ao dever de proteger o próprio filho. "Você não pode fazer isso, Murilo", ele disse, a voz agora mais baixa, mas carregada de uma urgência desesperada. "É a sua casa também. Onde nós vamos morar? Sua mãe não dormiu. A pressão dela subiu. Você sabe como o coração dela é fraco. Você quer matar a sua mãe por causa de um desentendimento de domingo? Por causa de um tapa de irmã?" Bebi o último gole do meu café, sentindo o grão amargo estalar entre os dentes. O argumento da saúde da mãe era a carta de mestre que eles sempre jogavam quando as coisas apertavam. Por anos eu cedi. Por anos eu me desculpei por coisas que não fiz só para não atacar os nervos de Dona Elsa, mas aquela armadura de culpa que eu carregava havia se partido. No momento em que o sol bateu no meu rosto naquela manhã de expulsão. "O desentendimento de domingo, como o senhor chama, foi o ponto final de 10 anos de abusos, pai", respondi, mantendo a voz num tom monocórdico que parecia irritá-lo mais do que se eu estivesse gritando. "E não se preocupe com o coração da mamãe. Se ela teve forças para me expulsar de casa e me humilhar na frente de todos enquanto o senhor segurava a porta, ela tem forças para procurar um novo lugar para morar. A propósito, o senhor veio com o carro prateado, não foi?" Getúlio franziu o senho, confuso com a mudança súbita de assunto. "Claro que vim. Como você queria que eu chegasse aqui rápido? Pois aproveite bem o caminho de volta. Eu acabei de receber a notificação no celular. Como eu parei de pagar as parcelas que estavam em atraso e informei o paradeiro do veículo para a financeira ontem à noite, o oficial de busca e apreensão deve estar chegando na porta de casa em alguns minutos. Se eu fosse o senhor, tiraria suas coisas de dentro dele agora mesmo." O rosto do meu pai passou do vermelho para um pálido acinzentado. Ele abriu a boca para falar, mas as palavras pareciam presas em sua garganta. Ele deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco físico. Sem dizer mais nada, ele virou as costas e saiu quase correndo da padaria, tropeçando na soleira da porta. Observei pela vidraça enquanto ele entrava no carro e arrancava, os pneus cantando no paralelepípedo, em uma tentativa fútil de vencer o tempo e a burocracia bancária. Voltei minha atenção para o celular. Havia dezenas de mensagens no grupo da família. Bianca estava histérica. Ela enviou áudios de quase 2 minutos, alternando entre xingamentos pesados e promessas de que me processaria por danos morais e por deixá-los sem serviços essenciais. Eu ouvi apenas o primeiro. Ela dizia que eu era um monstro,
que o sucesso na minha carreira de logística tinha me transformado em um robô sem alma. Sorri amargamente. Era engraçado como, para eles, ter limites e exigir respeito era sinônimo de não ter alma. Saí da padaria e caminhei sem pressa até o escritório do Dr. Arnaldo. O ar da manhã em Minas estava começando a esquentar e o movimento na praça central aumentava. No caminho, passei por uma loja de móveis onde, há 2 anos, comprei o sofá de couro reclinável que meu pai tanto gostava. Lembrei-me da alegria dele naquele dia e de como eu me senti bem em poder proporcionar aquele conforto. Senti uma pontada de tristeza, um luto pelo que a nossa família poderia ter sido se o dinheiro não tivesse se tornado a única linguagem que eles entendiam. No escritório, Arnaldo já me esperava com uma pasta de couro sobre a mesa. O ambiente cheirava a papel antigo e café fresco, um refúgio de ordem no meio do meu caos pessoal. A notificação de desocupação foi emitida. Murilo, ele explicou, ajustando os óculos. Como o imóvel é integralmente seu e não há contrato de aluguel ou usufruto formalizado, eles têm 30 dias por lei. Mas, dada a situação de agressão que você relatou e o fato de você ser o provedor de todas as contas, podemos tentar uma medida liminar se houver qualquer tentativa de depredação do patrimônio. Eu não quero briga judicial prolongada, Arnaldo. Só quero o que é meu. Quero poder entrar na minha casa sem ser tratado como um estranho que só serve para pagar as contas. Eu entendo, mas prepare-se. Pessoas como sua irmã não saem sem fazer barulho. Saí de lá com uma cópia dos documentos. Eu precisava ir até a casa, não para entrar, mas para garantir que o oficial de justiça fizesse a entrega da notificação e para ver, com meus próprios olhos, o guincho levando o carro. Estacionei o carro de aplicativo a uma quadra de distância e caminhei discretamente até um ponto onde tinha visão total da fachada da residência. A cena era digna de um filme de drama. O carro da financeira já estava lá, estacionado em ângulo, bloqueando a saída da garagem. Um homem de terno conversava com meu pai, que gesticulava loucamente apontando para a casa. Dona Elza estava na varanda, sentada em sua cadeira de balanço, com um pano sobre a cabeça, encenando o papel da mártir sofredora. Bianca estava no portão, gritando com o motorista do guincho, que ignorava solenemente os insultos dela, enquanto prendia os ganchos nos eixos do sedã prateado. Ver Bianca perder o controle, aquela mulher que sempre se sentiu superior a todos, trouxe-me uma sensação estranha. Não era alegria, era um alívio frio. O véu da proteção financeira que eu estendi sobre eles por tanto tempo havia sido puxado, revelando a fragilidade daquela arrogância. Sem o meu dinheiro, Bianca era apenas uma mulher desempregada e mal educada. Sem o meu apoio, meu pai era um homem sem posses e sem crédito. O guincho começou a subir, elevando o carro. O som do metal rangendo contra as rampas parecia um grito de protesto da vida luxuosa que eles levavam às minhas custas. Quando o caminhão se afastou, levando o orgulho do meu pai embora, o oficial de justiça se aproximou. Ele entregou o envelope pardo nas mãos trêmulas de Getúlio. Vi o momento exato em que ele abriu o envelope e leu o cabeçalho. Ele olhou para a varanda, para Dona Elza e depois para a rua, procurando por mim. Ele sabia que eu estava por perto. Eu permaneci na sombra de um pé de manga, imóvel. A partir daquele momento, a contagem regressiva havia começado. Eles tinham 30 dias para descobrir como o mundo real funcionava, enquanto eu teria o resto da vida para reconstruir a minha paz, longe da toxicidade de quem confundia amor com patrocínio. A batalha estava ganha, mas a guerra emocional estava apenas começando. Eu precisava me manter firme, pois sabia que as próximas semanas seriam um teste de resistência contra as chantagens e as pressões da pequena cidade mineira, onde todos se conheciam. Os 30 dias que se seguiram àquela manhã de domingo foram os mais longos e ruidosos da minha vida. A pequena cidade de interior, com suas fofocas que correm mais rápido que as águas do Rio das Velhas, transformou-se em um tribunal de inquisição. Minha tia Marinalva, uma mulher que nunca moveu uma palha, para ajudar meus pais, mas adorava ditar regras morais, ligava-me de hora em hora. Murilo, meu filho, o sangue não vira água.
Como você pode deixar sua própria mãe ir para um aluguel de fundos? Ela bradava ao telefone. Eu ouvia cada palavra com uma paciência que eu não sabia que possuía, sentindo o cheiro do café forte da pousada e olhando para as montanhas azuladas no horizonte. A resposta era sempre a mesma. O sangue pode não virar água, tia, mas ele ferve até evaporar quando é tratado com desprezo. Eles escolheram a porta aberta. Eu só estou trocando a fechadura. O 30º dia chegou com uma neblina espessa, típica das manhãs frias de Minas, que cobria as ladeiras e silenciava os pássaros. Eu estacionei meu carro em frente à casa da Rua das Acácias às 8 da manhã em ponto. O silêncio era absoluto, exceto pelo som do motor estalando enquanto esfriava. Ao descer, senti o ar gelado cortando meu rosto, trazendo o aroma de terra úmida e lenha queimada de alguma vizinhança próxima. Caminhei até a varanda, onde tantas vezes fui o faz-tudo invisível. A porta estava encostada. Ao entrar, o som dos meus próprios passos ecoou nas paredes nuas. A casa, que antes transbordava de móveis caros pagos com o meu suor, agora parecia uma carcaça abandonada. Estavam apenas algumas caixas de papelão empilhadas no canto da sala e o sofá de couro, aquele que meu pai tanto amava, que eu fiz questão de não levar, apenas para que ele visse o que estava perdendo. No centro da cozinha, Bianca estava sentada em um banco de madeira, o único que restou. Seus olhos estavam fundos, a maquiagem impecável de antes, substituída por uma palidez que denunciava noites mal dormidas. Ela não parecia mais a rainha da casa. Parecia uma criança perdida que finalmente percebeu que o mundo não gira em torno do seu umbigo. Satisfeito-se, Murilo? A voz dela saiu rouca, desprovida da arrogância habitual. Conseguimos um barraco de 2 cômodos no bairro de cima. A mamãe não para de chorar e o pai não consegue nem me olhar nos olhos. Você destruiu a nossa família por causa de um momento de raiva. Caminhei até a pia, onde uma torneira pingava ritmicamente. O som metálico preenchia os vácuos do diálogo. Eu não destruí nada, Bianca, respondi, apoiando as mãos no balcão de granito que eu mesmo escolhi. Eu apenas parei de sustentar a ilusão que vocês chamavam de família. Durante anos, eu fui o alicerce de uma construção que só me dava rachaduras. Vocês se acostumaram tanto com o meu sacrifício que passaram a vê-lo como obrigação. O tapa que você me deu não foi o motivo da minha saída. Foi apenas o alarme que me acordou. Nesse momento, Dona Elza apareceu na porta da cozinha, apoiada em Getúlio. Meu pai parecia ter encolhido. Seus ombros estavam caídos e as mãos, antes firmes, agora mexiam nervosamente na bainha da camisa surrada. Dona Elza tentou o seu último recurso, a fragilidade. Meu filho, as minhas pernas não aguentam mais essa mudança, ela disse, com a voz embargada, tentando forçar uma lágrima que não vinha. Como vamos viver com a merreca da aposentadoria do seu pai? Você sabe que a Bianca não consegue parar em emprego nenhum, porque as pessoas têm inveja dela. Não é inveja, mãe. É incompetência e falta de educação. Corteia, sem agressividade, apenas com a frieza dos fatos. E sobre como vocês vão viver? Bom, vocês vão viver como a maioria dos brasileiros vive, fazendo escolhas. Vocês escolheram o orgulho no Dia das Mães. Agora, escolham como pagar o aluguel. Eu já quitei o 1º mês do novo lugar para que vocês não ficassem na rua hoje, como um último gesto de consideração. Depois disso, cada um segue o seu caminho. Houve um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som de um caminhão de mudança velho que encostava na calçada. O motorista buzinou, um som estridente que parecia decretar o fim de uma era. Getúlio finalmente levantou a cabeça. Ele me olhou e, por um breve segundo, vi um vislumbre de arrependimento, ou talvez fosse apenas o medo do futuro incerto. Eu devia ter fechado aquela porta, Murilo, ele murmurou, quase para si mesmo. Devia, pai, mas o senhor preferiu segurá-la aberta para que eu fosse embora. E agora sou eu quem vai fechar. Eles começaram a carregar as últimas caixas. Observei cada um deles sair pela mesma porta que, um mês atrás, foi o cenário da minha expulsão. Bianca passou por mim sem dizer nada, mas seu olhar era de um ódio impotente.
Dona Elsa saiu resmungando sobre a ingratidão dos filhos modernos, e meu pai foi o último, carregando uma sacola de ferramentas que ele mal saberia usar agora, que não tinha mais a oficina subsidiada por mim. Quando a casa ficou finalmente vazia, eu me sentei no chão da sala, bem no centro, onde a luz do sol de junho entrava em frestas douradas. O cheiro de cera e poeira era o cheiro da liberdade. Eu não me sentia um vilão nem um herói de filme. Sentia-me apenas um homem que recuperou a posse de si mesmo. Peguei o celular e liguei para uma imobiliária. Olá, gostaria de colocar uma casa para alugar. Sim, na Rua das Acácias. Mas tenho uma condição. Quero que seja para uma família que realmente precise de um recomeço. Alguém que saiba o valor de um teto. Saí da casa e tranquei. A porta. O som da chave girando na fechadura foi o payoff, mais satisfatório que eu poderia imaginar. Não houve gritos, não houve violência física. Houve apenas a retirada do suporte para quem não sabia valorizar a estrutura. Enquanto descia a rua, senti o peso que carreguei por 10 anos sumir completamente. Eu tinha economias, tinha meu emprego e, acima de tudo, tinha o meu respeito de volta. A vingança não é um prato que se come. Frio, no meu caso, foi um café quente tomado sozinho, observando o amanhecer de uma vida onde eu não era mais o caixa eletrônico de ninguém, mas o senhor do meu próprio destino. O sangue pode até não virar água, mas a minha paz agora valia muito mais que qualquer linhagem. Olhei pelo retrovisor uma última vez antes de dobrar a esquina, deixando para trás os fantasmas daquela casa e seguindo em direção a um futuro onde o respeito seria a única moeda aceita.